Vocês pediram e eu vim aqui atender os pedidos de vocês. Vocês fizeram pedidos nos comentários lá do vídeo dos viperídeos para a gente falar sobre as ateres. Então vamos lá. Então o vídeo de hoje é sobre as ateres, as cobras peçonhentas da África. Então, enquanto está entrando a nossa vinheta, já vai deixando o seu like aí, já vai se inscrevendo no canal, porque está começando mais um Papo de Cobra. Ateres é um gênero de pequenas serpentes peçonhentas da África. Elas pertencem à subfamília Viperidae, então elas não têm fosseta loreal. Eu falei sobre a subfamília dos viperídeos nesse vídeo aqui. Quem tem e quem não tem fosseta loreal. Se você não viu, eu recomendo que você assista depois que você assistir esse vídeo. Bem, mas as ateres, elas são encontradas na África, na região subsaariana, ou seja, na região que fica abaixo do deserto do Saara. São 17 espécies de ateres e elas apresentam distribuições geográficas isoladas e fragmentadas. Por quê? Porque elas estão restritas às florestas úmidas. As ateres também são um exemplo de evolução convergente, porque elas têm muita semelhança com alguns crotalíneos da Ásia e da América do Sul. Elas têm algumas características em comum. Todas elas têm a cabeça achatada e de forma triangular, bem destacada do pescoço. Os olhos são relativamente grandes e com pupilas elípticas. O corpo é delgado e as escamas dorsais são fortemente quilhadas, dando um aspecto bem áspero ao animal. Na própria foto você pode sentir, perceber como esse animal tem uma pele áspera. Os jovens podem ter coloração mais brilhante e às vezes até diferente da coloração dos adultos. Elas normalmente têm hábitos noturnos e são arborícolas. E o grupo todo, o grupo todo das ateres, como a gente falou, são cobras venenosas. Afinal, elas são víboras, né? Mas na África a gente tem poucos registros de acidentes com as ateres. E tem algumas razões para isso. Primeiro, principalmente porque elas vivem nas árvores. Por isso o nome popular, víbora das árvores. Depois, porque elas vivem em áreas em que normalmente não há habitações. E mesmo que existam moradias, ela evita aproximação com o homem. Elas preferem ficar nas árvores, bem longe do solo. Com exceção das plantações, que nas plantações elas conseguem encontrar alimento. Mas mesmo assim, nas plantações de noite, quando não há presença do homem. Dessa forma, então, a gente não tem um soro específico para elas. Quando ocorre algum tipo de acidente, a gente utiliza o soro polivalente que é utilizado para serpentes peçonhentas do gênero Equus, que são as víboras cerradas, principalmente da espécie Equus carinatus. E esse soro polivalente que é utilizado na Equus carinatus também serve para as ateres, porque entre eles tem reação cruzada. Só que dentre essas espécies de ateres, a gente tem duas espécies que podem causar acidente e tem registro de acidentes importantes sobre ela. Mas essas duas espécies eu falo daqui a pouquinho. Eu queria te mostrar agora algumas das principais espécies desse gênero Ateres. Só que antes, lembra aí de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque quando você é inscrito no canal, você recebe as notificações dos próximos vídeos que a gente faz aqui. Então vamos lá, vamos começar a ver as principais espécies de Ateres. Vamos começar por Ateres barbouri. Ateres barbouri é uma Ateres terrestre, com uma morfologia muito particular. Ela é pequena, com cerca de 25 a 30 centímetros. Ela possui o corpo muito curto, muito roliço e com a cabeça muito pequena. Ela está restrita a cadeias das montanhas na Tanzânia, vivendo em áreas de altitude de até 1.800 metros. Ela é extremamente vulnerável a modificações no seu ambiente. Então qualquer alteração no ambiente, como desmatamento, por exemplo, pode colocar em risco toda a espécie. Agora, olha aqui uma curiosidade que pouca gente sabe. Ela é a única víbora do mundo conhecida por se alimentar principalmente de minhocas e lesmas, embora os adultos possam também se alimentar de anfíbios. Ela é mais ativa de dia e principalmente depois das chuvas. É uma espécie com reprodução ovípara e em cada postura ela pode colocar até 10 ovos. A gente não conhece muita coisa sobre a composição do seu veneno e os acidentes são extremamente raros. Bem, vocês estão vendo que essa espécie, Ateres barbouri, ela tem uma característica, de uma forma geral, bem diferente desse padrão Ateres que eu falei no início, não é?
E até por causa dessas diferenças e também do seu pequeno tamanho, alguns autores consideram que ela deveria ser colocada em outro gênero. Ela deveria sair do gênero Ateris e entrar no gênero Adenorhinus. Então muitos autores já consideram ela como uma espécie isolada. Mas como é uma mudança relativamente nova e não é um consenso geral, eu coloquei aqui em Ateris até para você poder conhecê-la. Mas não se espante se você encontrar essa espécie relacionada a esse gênero Adenorhinus em alguma publicação mais nova, ok? Aqui embaixo desse vídeo eu tenho uma lista de livros que falam sobre as serpentes do mundo todo, inclusive sobre as serpentes da África, onde estão as Ateris. Então se você tem algum interesse em aprender mais sobre esses animais, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem vários livros de várias cobras do mundo todo, inclusive as Ateris, beleza? Vamos ver outra espécie de Ateris? Essa aí, ó, Ateris ceratophora. Essa espécie ela vive no leste da África, na Tanzânia. E ela tem como característica a presença de 1 a 3 chifres localizados acima dos olhos. E o detalhe é que ela é a única víbora arborícola na África que possui chifre. Elas são pequenas e os adultos podem alcançar de 40 a 55 centímetros. Ela possui hábitos noturnos e se alimenta de anfíbios, lagartos e mamíferos. Já essa possui reprodução vivípara, tá? Ela pare os filhotes. O seu veneno causa uma dor intensa e a destruição dos tecidos, e pode ser grave. Como eu falei, infelizmente ainda não existe o soro específico para Ateris na África, e a gente acaba usando o soro polivalente de X mesmo. A próxima espécie é Ateris matilde. Ateris matilde é uma espécie relativamente semelhante à Ateris ceratophora. É geralmente amarela e preta, com escama em cima dos olhos bem pronunciadas. Mas ela é maior do que a Ateris ceratophora em termos de comprimento. Ela pode atingir tamanho de até 80 centímetros. A gente sabe muito pouco sobre a biologia e ecologia dessa espécie, mas ela é bem próxima de Ateris ceratophora. Ela tem hábitos principalmente arborícolas, como a maioria das Ateris, ainda que alguns indivíduos tenham sido observados no solo, antes da borda da floresta, e, se possível, perto da água, buscando o seu alimento favorito, os sapos. Vamos para outra espécie? Ateris clorex. Ela é encontrada nas florestas de Guiné e chega até Togo. Nessa espécie fica muito nítido a diferença entre a coloração dos adultos e dos filhotes. Os adultos são de cor verde brilhante, enquanto os filhotes são amarelos brilhantes. E algumas vezes a ponta da cauda tem a coloração clara, imitando uma larva. É a tática do engodo caudal que a gente comentou aqui várias vezes, né? É a cobra que tem uma diferenciação na cor na pontinha da cauda e fica balançando a cauda para imitar uma larva. E aí um predador vai tentar pegar essa larva e ela consegue o alimento dela. Para uma cobra que se alimenta de anfíbio, né? Que se alimenta de sapo, isso é muito interessante. Então ela finge que a ponta da cauda é uma larva e consegue atrair a sua presa para a próxima refeição. Engodo caudal, lembra disso? Já falou muito disso aqui nos vídeos anteriores. Se você acompanha aqui o Papo de Cobra, você já sabe claramente o que é o engodo caudal. Se não acompanha, tá sabendo agora. E passa a acompanhar, beleza? Então você lembra que no início do vídeo eu falei que tem 2 Ateris que causam envenenamentos mais graves e que isso destoa de todo o grupo? Então, essa é uma das 2 exceções. Ateris clorex tem o veneno citotóxico. Causa dor, causa inchaço e deixa o sangue incoagulável. E muitas vezes é necessário fazer transfusão de sangue em casos mais graves. A gente também tem outra espécie, Ateris híspida. Essa espécie se estende da República Democrática do Congo, chegando até o Quênia e a Tanzânia. Principalmente nessa espécie, as escamas dorsais são fortemente quilhadas. Olha como é que dá realmente aquele aspecto áspero ao animal. Os machos têm uma coloração dorsal verde-oliva ou mesmo marrom esverdeado. Às vezes eles também têm uma faixa escura atrás dos olhos. Já as fêmeas têm coloração marrom ou oliva ou até um pouco amarelado. E o ventre ele é amarronzado. E elas medem cerca de 70 centímetros. Outra víbora das árvores é a Ateris nitsei. Ela é encontrada na região dos Grandes Lagos da África, que vai desde a Tanzânia até Uganda e a Zâmbia. Ela possui coloração verde ou oliva, com bandas ou manchas pretas. Elas têm no topo da cabeça uma mancha escura em forma de Y
e uma faixa escura atrás dos olhos. O ventre é amarelo ou então amarelo esverdeado. Os filhotes são amarronzados com a ponta da cauda amarelada ou mais clara. Sim, já sei que já percebeu. Elas também usam a cauda para fazer o engodo caudal, né, para atrair as vítimas. E os filhotes são marrons, mas eles vão se tornando esverdeados à medida que eles crescem. E gradualmente as manchas escuras vão aparecendo também conforme o desenvolvimento do filhote. E elas podem alcançar um tamanho de até 75 centímetros. Agora a gente tem uma das maiores ateres da África, a Ateris squamigera. Ela pode chegar até 80 centímetros de comprimento. E ela é muito bem distribuída pela África. Essa espécie, Ateris squamigera, ela se estende da Nigéria até o Quênia e a Tanzânia, chegando até em Angola. Ela tem um colorido verde folha bem escura e algumas vezes, mas nem sempre, ela pode ter manchas pretas e amareladas em forma de bandas. Em alguns exemplares, essas manchas amarelas se destacam mais do que as verdes, dando ao animal uma coloração amarelo escuro. Ela é uma espécie delgada e ágil, com muita facilidade para subir nas árvores. Tanto que ela pode alcançar até 6 metros de altura nas árvores, coisa que nenhuma outra Ateris consegue. Ela se alimenta de pequenos roedores, lagartos, anfíbios e inclusive outras cobras. Ela tem a reprodução vivípara e pode ter de 7 a 9 filhotes por gestação. E ela é a segunda exceção que eu falei sobre o veneno, que tem o veneno mais forte. Ela é a segunda exceção. Ela tem um veneno realmente potente e pode causar acidentes sérios. A Ateris squamigera possui um veneno extremamente tóxico, com ação coagulante e talvez até hemorrágico. E o tratamento é aquele soro polivalente que é vendido na África e utilizado para as víboras do gênero X, como eu falei para vocês no início desse vídeo. Então não há um soro específico para as Ateris, né? Reforçando isso aqui para vocês. Bem, eu falei tanto para vocês sobre esse soro da X, né, que é utilizado nos acidentes com Ateris, que vocês já devem estar curiosos para saber quem é essa tal X. Então, assiste esse vídeo aqui que a gente fala sobre quem são as X, a chamada víbora cerrada. Inclusive eu explico por que ela chama X, por que o gênero tem esse nome X. E eu vou dar um spoiler aqui, tem a ver com um grupo de super-heróis da Marvel. Assiste, que você vai gostar, tenho certeza.